Fala isso. Claro, deixando claro aqui, ó, pra vocês. Aqui eu já vou deixar a plaquinha aqui, ó. Não é? Claro. Tá de acordo? Deixa eu segurar ela um pouquinho pra ver se eu ganho uma tá vendo? imunidade Pronto. parlamentar. É horrível, tá? É errado, entendeu? Hitler é um filho da puta. Dito isso, vamos ao papo. Monark, desculpa se repetir algumas coisas que a gente falou lá no seu podcast, foi muito legal, mas é que aqui você sabe, é outra bolha, outro negócio. Claro. Mas o que eu queria deixar pro pessoal assim, cara, que eu fiquei muito preocupado contigo, muito preocupado nas primeiras horas, nos primeiros dias, e eu não consigo, por mais que você tenha me falado, eu não consigo me colocar no seu lugar do que você passou, cara. Eu queria que você desse pra gente, numa linha temporal, desde aquele podcast e à noite, o que aconteceu no dia seguinte, onde o mundo caiu na sua cabeça, relacionamento com a família, o que a família, os amigos, não sei o quê. Dar o contexto do que estava acontecendo e as horas e os dias seguintes. Como foi pra você? Bom, primeiro dia do apocalipse, eu acordei 11 horas da manhã, porque o papo tinha ido até 2 horas da manhã, eu acho que do dia Era dia você, anterior. O Kim e a Tabata, certo? Isso. E aí eu acordei com uma ligação. Me acordaram, na verdade. Falando assim, você tem que ir no flow, o mundo tá desabando, eu não tava entendendo nada. Aí eu fui lá e descobri o que tava acontecendo. Todo mundo lá dentro tava... Loucura total. Completamente desesperado, entendeu? Em pânico. Em pânico mesmo, assim. Quem que você encontrou primeiro lá? Você encontra o Igor, você fala antes? Ou você... O Igor tava no Rio de Janeiro, cara. Putz, é mesmo, eles estavam indo pra falar com o Zico. Isso, ele e o David Jones. Isso. Então, você acaba falando com quem lá? Tava todo mundo que... Tava o André, que é o CEO, tava o Bruno, que é o CFO. Tá. E tinha uma galera lá. Esperando pra fazer uma reunião pra saber o que... As medidas a ser tomadas? Isso, exato. Assim? Exato, E meio que a gente já tava, mano... Puta, não vai dar pra tancar... Essa foi muito grande, a gente vai ter que dar algo. A estratégia que eles tinham era dar um corpo pra salvar. Literalmente mesmo. Não adianta só pedir desculpas, não adianta retratação. Não, primeiro a gente pediu desculpas, aí não ajudou. Então, mas isso. Piorou, inclusive. Isso fez parte da estratégia. Fala, tipo, faz um vídeo. Sim, eles falam, tem que pedir desculpa e tal. Eu falei, cara, vou pedir desculpa, né? Por mais que eu não tenha defendido nada abominável como estavam interpretando. Como tem gente falando até hoje, deixar claro que você não defendeu em nenhum momento. Tá muito claro lá. É que você foi esticando o assunto, parecia que você tava defendendo. Você queria a liberdade de fazer qualquer coisa, até merda, entendeu? Até coisas absurdas, coisas, como fala... não é absurdo, é o limite, né? Na verdade, existe uma lei nos Estados Unidos que é a primeira... Isso, é isso que você estava falando. É a primeira emenda dos Estados Unidos, a maior democracia do mundo, né? O país talvez mais moderno que a gente tem, talvez o mais avançado nas questões sociais, há discordância sobre isso, mas eu gosto muito dessa lei. E o que essa lei diz? Que a liberdade de expressão é garantida, a liberdade de expressão e de associação, né? Então, por isso acontecer... Existe uma dinâmica lá, assim como existe na Ucrânia. Também? Na Ucrânia existe o partido nazista. Exato. Não que isso seja legal. Não, é horrível. Não que seja bom. Mas a Constituição dos caras permite esse tipo de coisa. E você estava citando esse exemplo. Eu estava citando esse exemplo, porque não que eu acho que seja legal que eles existam, mas porque é uma lei que protege a liberdade de expressão neste nível, ela é uma lei mais segura contra as tiranias do Estado, né? Porque você não pode falar sobre modelo econômico daqui a pouco. Você não pode falar sobre eleições. Na conversa com o Petri que eu tive lá no Monarch Talks, a gente conversou sobre vários exemplos de como a lei pode interferir na sua liberdade de expressão. A gente contou a história que você deve conhecer de um comediante. Carlin, eu sou ruim com o nome. George Carlin. Tinha umas palavras proibidas, né? Exato. O cara, ele, tinha umas leis lá que você não podia ser obsceno. Exato. Profano. Entendeu? Então, esses tipos de restrições à liberdade de expressão acabam matando a comédia, né? Por isso que eu acho importante você ter uma proteção ampla ao que se pode dizer, né? Então, em nenhum momento você queria... Não, eu acho que tem que ter aquele partido ou tem que ter aquele outro. Era só... Você estava discutindo a liberdade de expressão, mas depois a gente volta sobre... Na minha visão de sociedade perfeita, a gente tem a liberdade de ter, mas ninguém nunca criou.
Porque não existe essas pessoas idiotas no mundo. Entendi. Não vai ter alguém que vai querer uma coisa tão absurda e bizarra desse Exato. Entendi. Mas sem que isso seja imposto pela lei, tá ligado? Isso tem que se dar de um avanço da sociedade. É que aqui é crime, né? Aqui é crime. Isso que pegou, entendeu? É. Você tava citando o exemplo dos Estados Unidos. Sim. Mas depois a gente fala mais Mas sobre liberdade. o que é crime aqui é fazer apologia. Ah, entendi. Entendi? É tipo, é você falar que acha certo a Ah, parada. tá. Eu não estava falando que é certo a parada. Pelo contrário, Tanto que a gente você- estava discutindo como mitigar os efeitos da parada. Mas você disseram que você cometeu crime, você vai ter que depor em alguma coisa sobre isso? Ou não? Cara, está rolando uma investigação pelo MP Nacional, Federal, que eles vão ter que decidir ou não se eles apresentam uma denúncia como se eu tivesse feito apologia, para ser julgado, entendeu? Entendi. Então, pode ser que aconteça algo assim. Pode ser que eles interpretem como se fosse isso, mas é uma interpretação muito rasa do que aconteceu. Porque alguns segundos depois e antes eu daquela vi. fase, eu falo que nazismo é do demônio, eu falo que nazismo é errado pra caralho, que só gente idiota pensa isso. E então, é claro, tá claro ali na mídia que eu não estou fazendo apologia à parada. Eu estou contemplando uma visão de liberdade de expressão que é a mesma dos Estados Unidos, da América, que foi... teve uma época que os ministros supremos nos Estados Unidos, eles tiveram que votar se essa lei ia continuar ou não. E eles votaram para que continuasse da forma com que está escrito na Constituição. Então, o que eu estava defendendo não era nada fora do planeta Terra, entendeu? É a Ele mesma era coisa algo que é uma realidade que existe na maior democracia do mundo. É a mesma